Glória a Deus. Graça e paz, amados. Amém. Esse tema, né, essa série de mensagens das quartas-feiras, que tem como título Jornada de Oração e Transformação. Hoje é a última quarta-feira de março, né? E será que a oração tem realmente transformado a tua vida? Ou será que você tem orado bastante ao ponto da oração transformar a tua vida? E é sobre esse tema que nós iremos falar hoje. Lembrando do versículo, né? Não vos inquieteis com nada, mas em tudo pela oração e pela súplica, com ações de graças, apresentai a Deus as vossas preocupações. Deus, Ele é soberano, absoluto, poderoso, infinito, mas Ele tem um amor tão grande, tão imensurável por cada um de nós, que Ele nos dá a oportunidade de falarmos diretamente com Ele. E você tem feito isso? Hoje eu vou falar sobre até o tema da oração, que vai ser todas as terças a partir das 6 horas, não é isso? Na minha época de adolescente, tínhamos o culto matutino, que era uma bênção, e meu pai acordava e eu acompanhava também, éramos só nós dois crentes na nossa casa, e a gente ia para os cultos matutinos e eram todos os dias, de segunda a sexta, e era bênção na vida. E nós precisamos voltar à prática da oração na nossa vida. E hoje nós vamos aprender a orar sem cessar. Abramos as Bíblias nos Salmos de número 17 e vamos ler todo o capítulo. Salmo, vai lá no meio da Bíblia, acha logo aí para a gente ganhar tempo. Salmo 17. Ouve, Senhor, a causa justa. Atende ao meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. Baixe de tua presença o julgamento a meu respeito. Os teus olhos veem com equidade. Sondas meu coração. De noite me visitas. Provas-me no fogo e iniquidade nenhuma encontras em mim. A minha boca não transgride. Quanto às ações dos homens, pela palavra dos teus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Os meus passos se afizeram às tuas veredas, os meus pés não resvalaram. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina-me os ouvidos e acode às minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade, Salvador dos que a tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas, dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte. Insensíveis cercam o coração, falam com lábios insolentes, andam agora cercando os nossos passos e fixam em nossos olhos para nos deitar por terra. Parecem-se com o leão, ávido por sua presa, ou leãozinho que espreita de emboscada. Levanta-te, Senhor, defronta-os, arrasa-os, livra do ímpio a minha alma com a tua espada. Com a tua mão, Senhor, dos homens mundanos, cujo quinhão é desta vida, e cujo ventre tu enches dos teus tesouros, os quais se fartam de filhos, e o que lhes sobra deixam aos seus pequeninos. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face, quando acordar
eu me satisfarei com a tua semelhança. Que a palavra do Senhor chegue até os nossos corações e as nossas mentes. Este salmo, ele é o primeiro salmo que é identificado como uma oração de Davi. Pode olhar aí no título do salmo de número 17, que tem a oração de Davi. Então, ele é o primeiro salmo intitulado realmente como a oração. Aqui, ele suplica a Deus pela proteção divina. Então, esse capítulo todo, ele nos ensina que nós devemos estar pedindo a Deus, suplicando ao Senhor, por todas estas coisas, não só as que nós almejamos, mas principalmente pela proteção, pelo cuidado. E aqui, no verso 6, ele diz: eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina-me os ouvidos e acode às minhas palavras. Aqui, Davi tem a certeza, quando ele fala aqui, ele tem a certeza nesta oração, de que seu pedido será atendido. Você tem tido essa certeza? Você tem crido, você tem tido essa fé que o Senhor vai responder a tua oração? E outra coisa que nós temos que buscar, não segundo a nossa vontade, mas a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. O poder de Deus nesse versículo 6, ele é tão forte quando ele fala, né, que eu te invoco porque tu me respondes. Ele é tão forte que nós não precisamos temer o inimigo, nós não precisamos temer o problema, nós não precisamos temer as dificuldades, as aflições que nos afligem neste mundo. Por quê? Porque nós temos a certeza do Deus que servimos e nós sabemos, assim como Davi, que Ele nos responde. Se você tem alguma dúvida, ore sem cessar. Esse é o nosso título, orar sem cessar, e nós vamos já aprender como podemos fazer isso. O poder de Deus, nesse versículo, ele é ilustrado com uma imagem de grande ternura. Ele fala lá no verso 8, guarda-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Ali ele pede por socorro. Deus, guarda-me como a menina dos teus olhos, me esconde nas tuas asas. Aqui ele busca a proteção do Senhor. E então, eu trouxe aqui até uma imagem para os irmãos entenderem o que é a menina dos olhos. A menina dos olhos é conhecida, a menina dos olhos é conhecida com uma parte do olho que é a pupila. O que é a pupila? Tem aqui o olho, tem a parte branca, né, que chama esclera, tem os cílios que protegem, tem a córnea, a íris, que é essa bolotinha, esse círculozinho que está aí. Eu coloquei esse olho claro para a gente poder identificar. E no centro de cada olho, não importa se o seu seja azul, preto, castanho, ele tem esse pontinho preto, esse círculo pequeno, que ele é chamado de pupila. E essa pupila, ela é chamada de menina dos olhos. Ela é popularmente chamada, e na palavra de Deus, ele traz como um sentido figurado. Por quê? Coloca a mão assim na sua cabeça, vai, assim. Aqui é o crânio, né? Isso, é o crânio. E Deus é tão perfeito que quando Ele fez o teu olhinho, Ele coloca aqui no crânio para proteger. Além de estar protegido pelo crânio, o nosso olho, ele está protegido também pelos nossos cílios. Pisca aí para ver. Quando está vindo uma poeira, vai. Você logo
as pálpebras, logo a gente fecha o olho, e as sobrancelhas, elas também são para proteger os nossos olhos. Sabe por quê? Porque o nosso olho, ele é frágil, ele é sensível. E figuradamente, esse versículo, ele traz isso. Quando ele diz assim: guarda-me como a menina dos teus olhos. Guarda-me do jeito que o Senhor fez o olho, que guarda a pupila, que guarda a menina dos olhos. Me guarda também, Senhor. Me guarda. E aí o Senhor, Davi vai e diz, né? Que a pupila é algo que é extremamente querido, precioso e protegido. E aqui, Davi, ele se sente como querido, precioso e protegido, porque ele confia no Deus que ele serve. E nós precisamos entender o quanto nós somos preciosos, o quanto nós somos queridos, amados e protegidos pelo nosso Deus. No versículo 1, bem no versículo 1 do capítulo 17, Davi, ele tem um desejo, um anseio grandioso para ser ouvido por Deus. Ele diz: ouve, Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. Quando nós vamos pedir algo ao Senhor, a primeira coisa que nós precisamos pedir é que o Senhor nos limpe, que o Senhor nos purifique, para que a gente possa alcançar a graça dEle ao fazer a oração. Senhor, hoje eu pequei, hoje eu falei do meu irmão, hoje eu me irei, hoje eu tive pensamentos maus. Me perdoa, confessa. Ele vai te perdoar e ele vai ouvir, como ele diz assim, ó, ouve o teu servo, né? Ouve, que o que eu falo procede de lábios não fraudulentos. E meus irmãos, o desejo, quem é aqui que tem o desejo de que sua oração seja ouvida? Todos nós, né? Todos nós. Todos nós desejamos algo, queremos paz de espírito, queremos, aos jovens e adolescentes, alguns adultos, queremos fazer uma boa prova, queremos ser felizes, almejamos grandes coisas, coisas boas para a nossa vida. E nós estamos sempre buscando alguma coisa, sempre pedindo alguma coisa, mas tem algo que nós precisamos aprender, que é lição de vida. Vamos lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do 16 ao 18. Depois em casa, amados, vocês leem do 12 até o 22, se deleitem nessa palavra. 1 Tessalonicenses 5, 16 ao 18 diz: regozijai-vos sempre. 17, orai sem cessar. 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Essas exortações, elas referem-se a uma vida íntima com Deus. Você sabe o que é intimidade com Deus? Essa semana, eu estive conversando com um irmão muito amado, muito chegado, e ele perguntou, está em outro local hoje, né? Em outra igreja, não estamos na mesma igreja. E ele disse: minha irmã, você já sentiu assim o poder de Deus? Aí eu disse:
Já. Mas como assim? Ele está experimentando um pouco do sobrenatural de Deus. E eu disse, já, meu irmão. Ai, porque na igreja onde eu estava, eu não sentia isso, por que que isso não é falado, por que que não é pregado sobre isso e tudo. Eu disse, meu irmão, desde que eu tive o primeiro novo nascimento, né? O primeiro já, mas tive o novo quando foi o nascimento em Cristo. Eu busco muito ler a palavra e eu busco muito intimidade com Deus. E você só vai experimentar o sobrenatural de Deus quando você tiver intimidade com Ele através da palavra e através da Bíblia. Não é mudando de igreja. E muitos têm procurado isso. Enquanto você pode ter intimidade com o Pai e ver o sobrenatural dele, só depende da intimidade que tu vai ter com o Pai. Se você não tem intimidade onde você está, é porque você não está buscando. A culpa não é do pastor, não é da liderança e nem da igreja. A culpa é tua mesmo. Mas vamos lá, e foi só um parêntese. Aí ele diz assim, essa exortação, ela refere-se à vida íntima do cristão. Essas 3 coisas que diz aí no 16, regozijai-vos sempre. Vamos lá, igreja, o que é regozijai-vos? É estar alegre em qualquer circunstâncias. A gente pode até chorar ali um pouquinho, mas levanta, lembra do Deus que tu tem, do Pai, e tu levanta a cabeça e glorifica. Regozijai-vos, como é que ele diz? Regozijai-vos sempre. Ele não diz, regozijai-vos só quando estiver alegre, regozijai-vos só no louvor. Não, é regozijai-vos sempre. Depois vem o 17, lê aí todo mundo. Eu estou com fome, eu não jantei ainda. Como é o 17? Orai sem cessar, sem parar. Eita, irmã, mas como é que eu vou orar sem parar? É já que eu te ensino. E em tudo, o 18, em tudo, dai graças. A palavra de Deus, amados, a oração, ela é uma ferramenta, aliás, ela é a ferramenta mais importante que temos. Nós temos a vitamina B.O., como o irmão Felipe falou, Bíblia e oração. E a oração, ela te conecta diretamente com o Pai. Irmão, ora aí. Não sei orar e tal. Orar é falar com Deus, é dialogar com Ele, é ter aquela conversa. Senta aqui, Pai. Vamos conversando e vai orando. O orar sem cessar, meus irmãos, ele é o meio, aliás, o sem cessar é a única vez na Bíblia que está escrito fazer algo sem cessar. É esse versículo. Em toda a Bíblia, que é enorme, que a gente lê e lê e lê e volta lendo, e Deus vai falando conosco, vai nos revelando a sua palavra, ministrando ela sobre nossas vidas, mas na Bíblia toda só tem essa única vez, que é o versículo 17 do capítulo 5 de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses. Orai sem cessar. É uma única vez que ele diz. Ele não diz, louva sem cessar, adora sem cessar, vai para a igreja sem cessar. Não, ele fala o quê? Parece que não estão aprendendo, irmãos. Orai sem cessar, orai sem cessar, orai sem cessar. Meu pai disse, minha filha, quando tu fala, fica na cabeça da gente, porque tu repete muito. Eu digo, porque o povo só aprende com repetição. Orai
sem cessar. Tem até a musiquinha, né? Mas eu preciso de você, você precisa de mim. Aí, sem cessar, sem parar, sem vacilar. Mas aí não é sobre oração. Mas cessar eu não posso parar. Eu não posso parar de orar, amados. Recebe essa que é de Deus. Olha lá. Quanto mais você ora, mais você precisa orar. Ah, mas o dia consome tanto a gente, não é? A rotina, o acordar, o levantar, consome tanto a gente. Mas quanto mais você ora, mais você precisa orar. Nunca ache que, porque você veio para o culto de quarta, para a vigília, para o culto à noite, para a EBD, que você já orou o suficiente. Não. A Bíblia nos manda o quê? Orar sem cessar. Não é só orar, é orar sem cessar. Mas como? Como é que eu posso orar sem cessar? Eu devo chegar e ficar de joelhos ali toda hora orando? Como é que eu vou comer? Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou viver se eu preciso orar sem cessar? Orar sem parar. Vem 2 pontos. Eu preciso estar sempre agradecendo e pedindo onde eu estiver. Vai orando na tua mente. Geralmente, quando eu saio para qualquer lugar, no carro que eu estou sozinha, ou que eu esteja com meu marido, tudo, eu digo, pai, senta bem aqui, vamos conversando, vamos louvando. E aí, Jesus, glorifica! Eu sou um pouco louca dentro do carro, quando eu estou sozinha. Quando meu marido está, eu tento me conter, porque ele não gosta muito de barulho, né? Mas e aí, Jesus, pai, eu fiz errado, Deus perdoa, que eu não sei o que eu fiz. Oh, pai, isso daqui está me angustiando. Gente, é conversar com Deus. O nosso Deus, Ele é um Deus vivo. Ele é um Deus que Ele é invisível, mas Ele está ali presente. Basta você buscar. Basta você orar sem cessar. É uma oração simples, é uma oração curta, mas em todos os momentos. Ai, meu Deus, muito obrigado por este café. Que comida deliciosa, Pai. Obrigado. Senhor Jesus, eu estou já saindo. Abençoa. Leva a gente. Acampa os teus anjos no nosso carro. Toma direção. A dona de casa está lá lavando as louças. Eu quando eu estou em casa, que eu posso lavar as louças, né? Que meus bracinhos tão fraquinhos, minhas perninhas tão fraquinhas. Às vezes eu não consigo fazer muita coisa mais, né? A idade pesou e tem alguns problemas de saúde também que não deixa. Mas quando eu posso, eu estou lá, né? E tudo. Hoje mesmo, quando meu marido chegou, eu estava ensaiando a mensagem em voz alta, né? E gravando para ver o tempo e tudo. E aí ele chega e ele olha assim, acho que ele diz assim, meu Deus, como ela é louca. Mas eu não estou nem aí, eu sou louca por Jesus e eu continuarei assim até o dia que Ele me levar. E assim sigo. E sigamos orando sem cessar. É no lavar da louça, é no varrer da casa, no passar o pano, é quando você está indo para o seu trabalho, é uma reunião de trabalho, você está ali ouvindo, mas você está dizendo, conduz, Pai, conduz cada momento dessa reunião, conduz. É orar sem cessar, é orar a cada momento da tua vida. E nós precisamos fazer disso uma prática. Uma prática, porque nós não fazemos. Às vezes, nós deixamos para orar no final do dia todo, quando tu vai dormir morto de cansado, ou de manhã, quando tu acorda. Abriu o olho. Paizinho, obrigado por esse dia, meu Deus, porque tu me deu vida. Aí vai banhar, canta no chuveiro, e orando, e pedindo. Conduz a tua família.
para orar no café da manhã. Não é obrigado você estar sendo fariseu. Atenção, vamos orar aqui para esta reunião começar, né? Não, ora sem cessar ali, no teu pensamento. E o teu Pai que ouve em secreto te recompensará. Então essas orações que nós fazemos, curtas, seja agradecendo, seja pedindo, elas chegam até o trono de graça de Deus. E uma coisa, meus amados, eu digo a vocês, sempre que for pedir, peça sempre que seja feita a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Já tive ocasiões em minha vida que eu passei 5 anos orando por uma causa. E o impressionante é que eu orava quase todas as noites. Mas eu nunca deixei de orar por isso. E numa certa manhã eu acordei, eu já morava aqui em Parnaíba. Eu acordei e o Senhor falou ao meu coração, disse assim, ora por aquilo de novo. E eu, Aí eu disse, é coisa da minha cabeça, né? Ora por aquilo de novo. Deus trouxe a minha memória para mim fazer aquela oração de novo. Eu digo, pois tá bom, vamos lá. Senhor, abençoa e tal, coloquei. Tu lembra daquele pedido que eu coloquei lá no teu altar? Que sempre que eu lembrava, eu orava, Senhor. Eu estou colocando nos teus pés para o Senhor lembrar e tá. Pronto, aí fiquei aliviada, né? Fiz a vontade do papai. E mais tarde meu marido chega dizendo, minha filha, ele não acreditava que aquilo seria resolvido. Ele não acreditava. Mas eu dizia para ele que Jesus, ele era fiel. E que ele iria nos dar aquilo. E naquela manhã, ele chegou, minha filha, na manhã que Deus disse, pede. É como se ele dissesse assim para mim, filha, eu quero ouvir tua voz pedindo, pede de novo, vai. Pede. O Senhor, Ele ama ouvir a tua voz. Seja agradecendo, seja pedindo. Ele escuta a tua voz, porque Ele tem um amor grandioso por ti. E naquele dia eu pedi, tá bom, paizinho, peço de novo. E meu marido chegou dizendo, minha filha, foi resolvido. E quando ele disse, foi resolvido, aconteceu assim, assim. E eu, eita, glória, glorifica. Eu sou a louca lá de casa. Eu glorifico e ainda digo, vamos, glorifica. Porque ele é mais tímido, quem o conhece sabe. Ele é mais tímido e tudo. Eu digo, glorifica. Ele, tá bom, glória a Deus. Eu digo, não é assim não, é glória, glória a Deus. E o Senhor nos abençoou. Foram 5 anos. O nosso tempo é agora. Nós pedimos e nós somos imediatistas, porque nós queremos ser ouvidos agora. Mas o Senhor tem o tempo de nos abençoar. E Ele poderia não ter me dado. Mas já eram 5 anos e eu tinha deixado lá. E eu já estava, se for a tua vontade, virá. Se não for, eu me conformarei. E é assim que tem que ser nossa oração. E que essa noite nós possamos realmente entender esse versículo do Senhor guardar a gente como a menina do olho. Guardar a gente protegendo. Que você possa ter esse sentimento que Deus é o teu Pai. Pode te faltar o mundo inteiro. Pode o teu pai, tua mãe, teus irmãos, família, amigos te faltarem. Mas tendo Deus e tendo essa intimidade com Ele, você vai experimentar o sobrenatural. E Ele vai te abençoar segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade. Então aqui nós estamos encerrando esse tema, jornada de oração e transformação.
não vai haver transformação na tua vida se tu não orar sem cessar, se tu não agradecer, se tu não regozijar na presença de Deus. Amém? Agora eu encerro com uma pergunta que eu quero deixar para você. E que você responda e leve ela, vá pensando. Vá lá no seu carro, se você estiver sozinho, chama papai para sentar do lado e vai conversando com ele, até chegar na tua casa. Vamos criar o hábito de orar sem cessar. Por que você só ora quando precisa de alguma coisa ou quando vai para a igreja? Por quê? Por que você só ora quando precisa de alguma coisa ou quando vai para a igreja? Pense nessa pergunta, que ela possa ficar na sua mente e que você possa ser transformado por esta palavra que vem da parte de Deus, que vem da boca de Deus para a sua vida. Amém? Oremos. Pai amado, graças te damos, meu Deus, pelo privilégio que temos, Paizinho, de sermos chamados teus filhos, pelo privilégio que temos, Pai, de falarmos diretamente com o Senhor, de sentir a tua presença, Pai. Mesmo quando o Senhor silencia, que dói no coração da gente quando o Senhor está em silêncio, mas mesmo assim, sabemos que o Senhor está trabalhando. Seja para os nossos pedidos, seja para que possamos entender, compreender e nos achegarmos mais ao Senhor. Ó Deus, transforma as nossas vidas através da oração e nos ajuda, Pai, a entendermos e a orarmos sem cessar e agradecermos tanto nos momentos difíceis quanto nos bons, Pai, e a regozijar-nos na Tua presença sempre. Obrigada por tudo, Pai, pelas orações que nós sabemos que está no Teu trono de graça e que no tempo certo e oportuno o Senhor vai responder. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito durante esses dias. Obrigado pela noite, que tenhamos um sono tranquilo e que, segundo a Tua vontade, amanhã possamos abrir os nossos olhos e que o Senhor seja o nosso primeiro pensamento, que nós possamos estar orando sem cessar ao abrir os nossos olhos, dizendo: obrigada por mais um dia. Te oramos, te agradecemos, no nome precioso do Teu Filho amado Jesus. Amém.